Sabe, na engenharia elétrica, existe um fenômeno que meio que vira a nossa intuição de cabeça para baixo. Um caso em que a energia parece que surge do nada. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no efeito Ferrante, que é um dos paradoxos mais curiosos da física aplicada. A questão central que a gente vai explorar é fascinante. Pensa bem, a gente sempre aprende que a energia se perde com a distância, certo? Então, como é que pode a tensão elétrica, em vez de diminuir, na verdade aumentá-la na ponta de uma linha de transmissão? Pois é exatamente esse mistério que vamos desvendar agora. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o paradoxo da tensão. Depois, vamos investigar por dentro do fenômeno, entender a física da coisa. Aí vamos ver quando o efeito aparece, quais os riscos da sobretensão e, claro, como a engenharia faz para ir lá e domar o fenômeno. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo começo, né? Afinal, o que é exatamente esse tal de efeito Ferrante? Bom, de forma bem direta, o efeito Ferrante é isso. Um aumento da tensão que acontece lá no final de uma linha de transmissão bem longa. E a condição-chave para isso rolar é quando tem muito pouca gente consumindo energia, ou até ninguém. Ou seja, a tensão que chega no final, que a gente chama de VR, acaba sendo maior que a tensão que foi enviada lá do início a VS. Parece estranho, mas acontece. Tá, mas como isso é possível? Para entender de verdade, a gente precisa olhar para a linha de transmissão não como um simples fio, mas como algo mais complexo. É aí que o segredo por trás desse aumento de tensão se revela. Então, o lance é o seguinte: uma linha de transmissão muito longa se comporta como um capacitor gigante. Isso faz com que ela puxe um tipo específico de corrente, a corrente capacitiva. Só que essa corrente, ao viajar pela linha, interage com outra característica dela, a indutância. E é dessa interação que nasce o problema. O resultado é que a tensão lá no final literalmente incha. É uma boa forma de imaginar. Essa frase aqui resume a ideia perfeitamente. A linha deixa de ser só um caminho passivo para a eletricidade. Ela se torna um componente ativo no sistema. É como se ela mesma estivesse injetando energia reativa no circuito e é essa injeção que faz a tensão subir. Beleza, já entendemos o como, agora vamos para o quando. Em que tipo de situação real esse efeito vira uma dor de cabeça para os engenheiros que operam um sistema elétrico? Esse efeito não acontece em qualquer lugar, não. Ele é bem mais forte em linhas muito longas, tipo acima de 200, 300 quilômetros, e em sistemas de alta tensão. Mas o principal gatilho mesmo é a carga baixa, sabe? Tipo de madrugada, quando quase todo mundo está dormindo e o consumo de energia cai lá embaixo. Ah, e um detalhe curioso, cabos que ficam debaixo da terra ou do mar são ainda mais suscetíveis, porque a construção deles já dá uma capacitância bem maior. Olha, um aumento de tensão pode até parecer uma coisa boa, né? Mais energia. Mas no mundo real da engenharia elétrica é o contrário. Sobretensão é um perigo. E a gente vai entender direitinho o porquê agora. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, pega uma linha que foi feita para aguentar 500 mil volts. Se ela tiver uns 600 quilômetros e estiver operando sem carga, a tensão lá na ponta pode chegar a 700 mil volts. É um aumento de 40%. É um valor absurdo e extremamente perigoso para os equipamentos. Esse gráfico aqui deixa tudo bem claro. A barrinha da esquerda é a tensão que foi enviada nos 500 kV planejados. E a da direita é a tensão que chegou lá na ponta, 700 kV. Essa diferença brutal é o efeito Ferrante na prática. E é essa sobretensão que precisa ser controlada a qualquer custo. E as consequências disso são bem graves. Essa tensão extra força demais a isolação dos equipamentos, o que pode causar danos permanentes em peças caríssimas, como os transformadores. Além disso, ela pode bagunçar todo o sistema de medição e, no pior dos casos, levar a uma instabilidade geral na rede elétrica. Mas calma. Felizmente, a engenharia tem cartas na manga para lidar com esse problema. Então, vamos para a parte final da nossa análise: como é que se controla, ou melhor, se doma o efeito Ferrante. A ferramenta número 1 nessa luta é o chamado reator shunt. Pensa nele como um tipo de dreno. Se a linha está injetando energia reativa e inflando a tensão, o reator vai lá e drena esse excesso, aliviando a pressão e trazendo a tensão de volta para um nível seguro. Simples e genial. E existem diferentes estratégias. Os reatores shunt são perfeitos para condições que a gente já espera, como a diferença de consumo entre o dia e a noite. Mas para redes mais complexas, onde a carga varia muito rápido, aí entram em cena soluções mais espertas, como os SVCs e os STATCOMs. Eles são como reatores controlados por computador, que se ajustam em tempo real. E olha, os resultados são impressionantes. Os números não mentem. Sem nenhuma compensação, a tensão bate lá nos 700 kV.
Com o reator shunt instalado, ela volta para o nível normal de 500 kV. Fica bem claro quanto essa solução de engenharia funciona, né? Então, o ponto mais importante é este. Entender e controlar o efeito ferrante não é só uma curiosidade teórica. É uma necessidade absoluta para garantir que as nossas redes de energia operem com segurança, estabilidade e eficiência. É um dos pilares da engenharia de sistemas de potência de hoje. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O mundo está investindo em fontes renováveis, como eólica e solar, certo? Isso significa construir linhas de transmissão cada vez mais longas para levar essa energia. Ou seja, o efeito ferrante vai ser um desafio cada vez mais presente. A pergunta que fica no ar é: que novas tecnologias a gente vai precisar criar para gerenciar a tensão nessas super redes do futuro? Fica aí o pensamento. Valeu!